Atos 6:4, avivamento à maneira de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Vamos repetir esse texto? Vamos lá? Quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas sim o teu Espírito. Esconda-me atrás de ti, que a carne não se manifeste, mas que o teu Espírito possa falar nessa noite, em nome de Jesus. Bom, foi-me passado que haveria muitos irmãos aqui com ministérios distintos, com vários ministérios. E a palavra que veio ao meu coração está aqui registrada. O apóstolo São Paulo, os apóstolos, ali no livro de Atos, nos traz dois indicativos de um genuíno avivamento que pode então ser gerado e que pode durar por muitos e muitos anos. O texto é: quanto a nós nos dedicaremos. Quanto a nós quem? Nós, ministros, nós que ministramos, nós que somos espelho na igreja. Quanto a nós, nos dedicaremos a duas coisas: ao ministério da palavra e à vida de oração. Logo, de acordo com esse texto, nós vemos duas prioridades apostólicas no ministério. Prioridade mesmo. Elas são colocadas no centro de todas as obrigações. E elas são palavra fiel e bíblica e vida de oração eficaz. Em primeiro lugar, quando nós falamos da exposição da palavra de Deus, e é o texto e é o tema que nós iremos abordar aqui nessa noite, a importância da palavra fiel e bíblica e a importância da vida de oração no ministério de qualquer pessoa. Obviamente eu quero começar de trás para frente, apesar que está ali primeiro o ministério da oração e depois o ministério da palavra, mas eu quero começar de trás para frente, primeiro falando do ministério da palavra e depois do ministério da oração. Esses dois temas são as prioridades de qualquer ministério. É o que lemos aqui. Quanto a nós, bata no peito, fala: quanto a nós, nos dedicaremos ao ministério da oração e o ministério da palavra. Bom, no que se consiste o ministério da palavra? O ministério da palavra é para quem prega. E o que é quem prega? Do que se trata o ministério da palavra e ministério da oração? Bom, ministério da palavra é para quem sobe aqui e prega, e ministério da oração é para quem vai para um quartinho e tem um ministério de intercessão, integração de intercessão na igreja? Claro que não. É nisso que se consiste o avivamento à maneira de Deus. Em primeiro lugar, palavra. A palavra é o quê? A palavra é o conteúdo da pregação. A palavra é a autoridade do pregador. A ordem de Deus é: pregue a palavra e não sobre a palavra. Você não pode mencionar Jesus, você tem que glorificá-lo. Jesus não está aqui para ser mencionado, ele está aqui para ser glorificado, e ele é a sua palavra. No princípio era o Verbo. Quem é a palavra? É Jesus. Ou seja, a palavra é o conteúdo, a palavra é uma pessoa. Quando se prega a palavra, você prega uma pessoa. Isso significa que um pregador, ele não cria palavra. O pregador, ele apenas prepara o sermão, mas a mensagem é de Deus. Eu estava num evento, agora realmente não lembro aonde, estávamos no hotel, esses eventos que nós pregamos e ministramos, como o Zadok, o For God, com vários pregadores, e um dos pregadores diz: olha, vocês vão me dar licença. A gente estava brincando, que a gente brinca muito, e aí um dos pregadores: vocês dão licença que eu vou subir para preparar a mensagem. Aí soltou, saiu na hora, fala um negócio desse na frente de profeta, da crise. Foi: meu filho, a mensagem está pronta, você tem que preparar o pregador. E é verdade. O outro disse: olha, é que eu vou entrar na presença de Deus. Eu já disse: quando foi que você saiu?
A palavra, ela está aqui, a palavra é o conteúdo. Nós não criamos a palavra, não é a palavra do pregador que não volta vazia, é a palavra de Deus. Deus não tem compromisso com o que o pregador fala, Deus tem compromisso com o que ele fala. O que sai da boca do pregador tem que emanar da palavra de Deus, tem que sair da Bíblia, tem que sair do texto qual é lido. A palavra é o conteúdo do próprio texto. Concorda comigo? Ou seja, o pregador tem que ter um compromisso com a essência da meditação da palavra, com a essência das Escrituras. Nós vamos observar aqui nessa mensagem de hoje duas situações importantes, parecidas, entre o ministério da palavra e o ministério da oração. Agora, o ministério da palavra, ele é o mais importante na igreja. Ele é tão importante que Deus pôs a oração primeiro. Porque o ministério da palavra só terá poder se o ministério da oração funcionar. Por isso que a oração virá primeiro. Nesse caso, porque o ministério da palavra é importante na vida e na saúde de uma igreja? Porque Deus chama pela palavra. Deus converte pela palavra, Deus transforma pela palavra. A fé vem por ouvir a palavra. Então, se a fé vem por ouvir a palavra, Deus salva pela palavra. É muito importante dizer que a pregação fiel das Escrituras é o principal elemento de Deus para levar as pessoas a Cristo. Sem pregação, ninguém ouve. Se ninguém ouve, ninguém converte. Como ouvirão se não há quem pregue? O texto é esse. Agora, no que se consiste na Bíblia o modelo de pregação que pode ser considerado bíblico? Tudo que sai da boca de um denominado pastor pode ser considerado pregação? Existe, ou Deus abençoa tudo que é pregação, que é pregado? Obviamente, existe um tipo de pregação que Deus abençoa, e existe um tipo de pregação que Deus não abençoa. Qual é o modelo bíblico de uma pregação abençoada? De uma pregação que produza um genuíno e um verdadeiro avivamento? O apóstolo São Paulo fala, na segunda de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, ele irá nos dar aqui 3 ingredientes do que é uma pregação. E ele vai dizer o seguinte: sem esses ingredientes, a pregação não é bíblica. Ela pode ser sociológica, ela pode ser psicológica, pode ser um conselho, pode ser uma conferência, mas não é uma pregação. Para pregação ser pregação, Paulo agora aqui vai dizer no que se trata. E Paulo vai dizer o seguinte: pregue a palavra. Repita bem alto. Paulo não está dizendo pregue sobre a palavra, cite a palavra. Ele está dizendo que ela tem que ser o conteúdo, ela tem que ser a vida do avivamento. E ele está dizendo, pregue ela, fale ela, não é sobre ela, é ela. Ela tem que ser o centro. Agora Paulo vai dizer, quando se deve fazer isso? No tempo certo e fora do tempo. Ou seja, a todo momento. Paulo diz, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno ou não. Aí vem os 3 ingredientes da pregação bíblica: corrige, repreende e encoraja. Vamos lá? Corrige, repreende e encoraja. Esses são 3 ingredientes necessários em uma pregação bíblica. Se essa pregação é obediente a Deus, ela tem que ter correção. É uma parte que ninguém gosta, muitas pessoas não gostam. Ela tem que corrigir, mas ela também tem que repreender. Quem é que gosta de ser repreendido? Em último lugar, ela também tem que encorajar, ou seja, você não só pode bater, não. Você tem que passar um melzinho para curar também. Agora, a igreja moderna, ela apenas ficou no último estágio dela. A igreja moderna apenas quer encorajar. Deus vai te dar, Deus vai fazer. Isso é bíblico, gente. Deus tem para você, o melhor de Deus está vindo. Isso tudo é encorajamento. Olha, é uma vitória, um ano novo, isso é bíblico, está aqui.
Tem que haver um encorajamento, uma pregação bíblica, mas não é apenas isso. Tem que haver disciplina, tem que haver o profético, tem que haver a correção, tem que repreender. Esses 3 ingredientes, eles devem estar inseridos em uma pregação que Deus abençoa, em uma pregação bíblica. E essas 3 coisas que lemos aqui, corrigir, repreender e encorajar, devem estar fundamentados no último estágio do texto. Corrige, repreende e encoraja com toda paciência e doutrina. Ou seja, você pode encorajar uma pessoa, você pode repreender uma pessoa, você pode corrigir uma pessoa, mas isso tem que estar fundamentado na doutrina bíblica. Em último lugar, para fechar a pregação do Senhor, que Deus abençoa, ela deve ser doutrinável. Ela tem que ensinar os princípios elementares. Quando você lê na Bíblia a doutrina, não é uso e costume, rapar os cabelos do sovaco, cortar o cabelo, essa coisa, não é nada disso. Quando você lê na Bíblia a doutrina, você lê sobre fundamentos elementares e doutrinários. Então a pregação, ela deve corrigir, repreender, encorajar dentro da doutrina, dentro do ensinamento. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vemos que eles cresceram. É óbvio que a igreja primitiva cresceu. Hoje há um grupo de irmãos meio chateados com a igreja recente, a igreja moderna. Eu não sou chateado com a igreja moderna, e eu vou te dizer por quê. E a gente ouve falar, eu queria mesmo ser a igreja primitiva. A igreja está longe da igreja primitiva. Qual igreja primitiva você quer ser? A de Atos? A de Corinto, que tinha incesto? A de Corinto que Paulo mandou entregar para o diabo? A igreja primitiva de Corinto, que tinha um monte de falso profeta, um monte de gente que se achava mais santo que os outros, e um monte de pecador, e Paulo chama eles de santos? Irmão, qual igreja primitiva você quer ser? As das 7 igrejas da Ásia, de 7 Deus só salva uma? Problemas sempre existirão. O problema não se consiste no modo geral de igreja, o problema se consiste em pessoas. Se nós não tivéssemos problemas com pessoas, praticamente não teríamos problemas. O dia que você arrumar uma igreja perfeita, não vá para lá, você vai estragar a igreja. Uma pessoa escolher uma igreja perfeita é simples. É igual a mulher que quer casar com Brad Pitt, mas ela não é Angelina Jolie. Você conhece? Mas quando nós olhamos para a igreja primitiva, nós vamos buscar na igreja primitiva o modelo que gerou um avivamento à maneira de Deus, que fez essa igreja crescer, e hoje somos parte e alimentamos nesse avivamento da igreja apostólica dos 12 apóstolos. O que aconteceu? Bom, nós já lemos o texto, que o que eles tiveram, a grande fórmula de crescimento foi pregação e oração. Não lemos isso? Quanto a nós, nos dedicaremos à pregação e à oração. É isso que eles disseram. Agora vamos analisar como essa igreja vencia problemas, como essa igreja vencia perseguição, como essa igreja vencia, por exemplo, fofoca, pecados. Um exemplo, capítulo 4 de Atos, a perseguição começa a vir de fora para dentro. Como a igreja responde a essa situação? No caso, a igreja primitiva, ela era atacada por pelo menos 3 forças que atacavam a igreja primitiva. Eu suspeito que esses são as que nós vivemos hoje. No capítulo 4, a primeira força é a perseguição de fora para dentro. Como é que a igreja responde? Pregação e oração. Agora muda-se a tática no capítulo 5 de Atos. Agora é a infiltração. No capítulo 5, Satanás introduz dentro da igreja pessoas hipócritas, ladrões, mentirosos. É no capítulo 5 que você pega um casal de diáconos morrendo porque mentiu e porque roubou. Então agora você nota que no capítulo 5, Satanás muda a estratégia. Ele já não mata, destrói a igreja de fora para dentro, ele agora se infiltra
infiltra na igreja. E como que a igreja enfrenta essa crise agora da infiltração? Pregação e oração. Já no capítulo 6 de Atos, muda a tática de novo. Agora é a distração. A igreja começa a ficar distraída. E nós vamos falar sobre isso daqui um pouco. E esse é um problema que nós enfrentamos em nossa geração. A distração. A geração dos iPads, iPods, a geração dos WhatsApp, Facebook, Twitter. Eu ia falar MSN, mas isso é do dinossauro já. A geração dos Instagrams. Bom, a geração da TV por assinatura, pay-per-view, futebol, a geração dos mega cinemas. Só irá provar uma coisa: que a falta de oração e meditação na palavra nunca foi por falta de tempo. O grande problema de nossa geração, por não conseguirmos gerar um avivamento que vai durar por muitos e muitos tempos, é a distração. Eu preguei ontem na igreja a qual sou pastor. Você está cheio do Espírito Santo? Todo mundo fala, eu tenho o Espírito Santo. Não perguntei isso. A pergunta não é se você tem o Espírito Santo. A pergunta é, você está cheio do Espírito Santo? É diferente. Efésios 5,18, o apóstolo São Paulo diz: não vos embriagueis com vinho aonde há devassidão, mas deixai-vos ser cheios do Espírito. Essa palavra é uma ordem. O texto indica que não há uma opção do tipo, eu vou me encher, eu vou. É uma ordem, está no imperativo. O que o apóstolo São Paulo está querendo dizer é o seguinte: não atrapalhe o avivamento do Espírito que ele quer produzir em você. O texto é, deixai-vos encher. Se você não obedece a essa ordenança, sendo ela uma ordem, você comete o pecado de Satanás, da rebelião. Não deixar ser cheio do Espírito é pecado de desobediência. E a arma que Satanás tem para nos esvaziar do Espírito, perceba, você pode ter o Espírito Santo, você pode um dia ter sido batizado, e obviamente, grande parte de vocês aqui hoje tem o Espírito Santo, mas a pergunta não é essa, você está cheio dele hoje? Você está cheio da sua plenitude agora? Você sente desejo de orar? Você sente desejo de ler a Bíblia? Você tem fome? O que você mais alimenta? Agora escute o que eu vou dizer, não leva para o lado pessoal. Mas se nós tratássemos a nossa vida material como tratamos a nossa vida espiritual, estaríamos mendigando, estaríamos passando fome. É nesse contexto que a igreja começa a lutar contra as distrações. O apóstolo São Paulo, a Bíblia Sagrada deixa claro do que é pregação, e os apóstolos deixam claro das prioridades de um ministro, das prioridades de alguém que tem ministério, meditação na palavra e vida de oração constante. Ele fala, se dedique nisto. Então no capítulo 6, no verso 4, você vê que a igreja está distraída. Os ministros estão distraídos. Aí os apóstolos falam, quanto a nós, nos dedicaremos ao ministério da pregação, da oração e da pregação. Oração e ministério da palavra. A receita para um crescimento explosivo. A receita para um avivamento perdurável. Em uma pesquisa feita com mais de 100 igrejas pela CEPAL no Brasil, sobre crescimento exponencial de igreja, seus jovens, seus membros, a pergunta foi, o que faz uma igreja, um ministério ou uma pessoa crescer em números e em estatura espiritual? Muitas igrejas disseram que foram métodos, mas a grande maioria perceberam que muitas igrejas crescem em números pelos métodos, mas
todas que crescem em números e em espírito, crescem pela vida de oração e pregação fiel da palavra. Essa pesquisa mostrou que as igrejas que crescem em números e em saúde, crescem por respeitar esses dois princípios de vida saudável para qualquer cristão, qualquer ministro, qualquer ministério, qualquer igreja: pregação e oração, oração e pregação. A pregação bíblica vai corrigir algumas coisas na igreja que eu acredito serem muito importantes. Primeiro, o liberalismo. O que é liberalismo, gente? Isso é sério. Isso mata qualquer ministério. Isso mata qualquer igreja. Liberalismo é o fruto do antigo iluminismo, do racionalismo. O liberalismo, ele chega com a seguinte colocação: eu só posso aceitar como verdade o que minha mente entende. O liberal, ele vai dizer que inferno não existe. O liberal, ele vai dizer que Adão não existe, é mito. O liberal, ele não consegue aceitar como verdade aquilo que a sua mente transcende. Eu costumo dizer que fé é improvável, mas não impossível. O cristianismo sobrevive da fé. E o liberalismo, ele está construindo igrejas sem fé. Isso matou as igrejas na Europa. Os liberais, eles não creem no poder, eles não creem no sobrenatural, eles só aceitam aquilo que a mente deles entende. E quem corrige isso? A Bíblia Sagrada. A pregação da palavra de Deus. A Europa hoje está morta por causa dessa praga do liberalismo. O liberal, ele vai chegar numa igreja e vai dizer o seguinte: não, nada a ver. Sexo antes do casamento? Nada a ver. Onde é que está isso na Bíblia? Isso aí. O que a Bíblia diz disso? Onde é que está escrito isso? São mentes que não concebem a Bíblia. Eles não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles creem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Segunda situação, que a pregação fiel das Escrituras, gerando o avivamento à maneira de Deus, vai corrigir, é o relativismo. O que quer dizer relativismo? Depende do ponto de vista. Isso é relativo. Isso é o que você está dizendo. Isso é a visão que você tem, é o pensamento que você tem. Então deixa eu te dizer uma coisa bíblica: não tem como ser bíblico e politicamente correto. Faça uma escolha. Se você quer ser político, deixa de ser bíblico. Não dá para ter uma linguagem politizada e ser bíblico ao mesmo tempo. João Batista não amou a sua cabeça. Por que devemos amar a nossa? O que você teme? O que você tanto teme? Quem teme a Deus não tem medo de homens. Devemos obedecer à Bíblia, doonde doer. Em terceiro lugar, a pregação bíblica, ela vai corrigir uma coisa terrível, o que eu chamo de ortodoxia morta. Há muitas igrejas que não pregam heresia. Há muitas pessoas que não creem em heresias. Há muitos que não praticam heresia, apesar que eu acho que todo pregador tem um pouquinho de herético. Há muita gente séria, mas que está faltando fogo e poder do alto. Faltando virtude de Deus. Ortodoxia morta mata. John Wesley disse uma frase interessante: põe seu sermão no fogo, ou põe fogo no seu sermão. Um outro, agora eu não sei quem foi, disse o seguinte: nós estamos à procura de melhores métodos, Deus está à procura de melhores homens. Deus não unge estratégias, Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. Deus quer ungir você. É você que Ele quer levantar. E para Ele levantar você, você tem que ler esse texto e dizer: eu vou me dedicar ao ministério da palavra e ao ministério da oração.
Os métodos são interessantes. Veja, a minha igreja é uma igreja cheia de métodos. Só o que nós temos não é método. Tem método para tudo. É uma igreja em célula, é uma igreja não sei o quê. Eu estava dizendo ao pastor Djalma, nossa comunidade assumiu todos os departamentos sociais da cidade. Todos os orfanatos da cidade, nossa igreja que cuida. Todos os asilos de idosos na cidade, nossa comunidade hoje que cuida. Isso na nossa cidade. Todos os departamentos de casas de toxicodependentes, nossa igreja que cuida. Que maravilha. Aí um irmão já se empolgou, a rede de jovens falou, pastor, vamos abrir uma ONG. Eu falei, irmão, você quer igreja, não é ONG não. Isso que não é ONU não, rapaz. Vocês já estão se empolgando. Vocês já estão se distraindo. Estão plantando vinha e vão ficar bêbados. Volte para o ministério da palavra e da oração. Já não confunde as coisas. Amém? Homens mortos tiram de si sermões mortos. E sermões mortos matam. Uma pessoa sem vida de oração pregando é um médico com a mão suja, mexendo dentro de uma pessoa. Ele vai mais matar do que curar. Aparentemente ele vai fechar a cirurgia, mas vai deixar a infecção lá dentro. Irmão, tratar o pecado com meios carnais é a mesma coisa que tratar um paciente em estado terminal de câncer com aspirina. Nós precisamos tratar isso com a palavra e com a vida de oração. E isso necessita de empenho. Isso necessita de nós. Eu costumo dizer que se o púlpito pegar fogo, as ovelhas irão incendiar. Igreja não produz fogo. Igreja tem que estar pronta para queimar. Quem produz fogo é o Espírito Santo. Mas você tem que estar disposto a se queimar. Perguntaram para Charles Finney, por que as multidões correm atrás de você? Ele falou assim, Deus põe fogo em mim e eles vêm para ver eu me queimar. É isso. As pessoas estão procurando tições. John Wesley tinha um apelido, um tição cheio de Deus. Charles Finney tinha tanto poder de Deus na sua pregação, que Finney, a 100 quilômetros de uma cidade, os crentes espirituais da cidade já viram, opa, tem algo estranho, Finney está chegando. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos depender do Espírito Santo. A palavra tem que ser pregada com fidelidade, mas ela precisa ter vida. Ela precisa ter poder. Por isso que o texto é pregação e oração, oração e pregação, porque só pregação é ortodoxia morta. E só oração é paixão e religião apenas. Aí você pega o camarada que passa a vida no monte orando, mas é terrível. A hora que ele abre a boca, você não sente, você sente, mas não aprende. Já viu? Você sentiu o poder de Deus numa pessoa, mas não aprender nada de Deus com ela. A pessoa tem muito de Deus, mas pouco do conhecimento de Deus. Não pode uma pessoa dizer, não, meu negócio é só orar. E outro dizer, meu negócio é só pregar. Nós temos que ter a pregação fiel com poder, com virtude, com unção, com avivamento. Nós não precisamos só de pregação, não precisamos só de chapação ou só de oração. Nós precisamos de poder do alto, virtude do Espírito e a pregação bíblica doutrinável, cheia do poder de Deus. Ninguém aguenta ficar ouvindo um pregador cabeção, sem brilho nos olhos, sem gana nos olhos. Precisamos de poder. Precisamos de poder do alto. E Paulo resume isso em uma frase: pregar no poder do Espírito Santo e profunda convicção. Isso é pregação. Vamos repetir? Pregar no poder do Espírito Santo e profunda convicção. Bom, em segundo lugar, nós falamos sobre a importância da pregação. Temos que entender a importância da oração. Por isso que eu inverti, que eu quero fechar com o que eu acho principal. Quando você lê a Bíblia Sagrada,
Lucas 11, no verso 1, você vê os discípulos fazendo um pedido a Jesus: Senhor, ensina-nos a pregar. Amém? Senhor, ensina-nos a expulsar demônio. Vai para trás, vai lá, vai lá. Senhor, ensina-nos a ressuscitar mortos. Ensina-nos. Não, eles fizeram um pedido: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus não ensinou ninguém a pregar. Jesus não ensinou ninguém a expulsar demônio. Jesus não ensinou ninguém a ressuscitar mortos. A única coisa que ele disse: faça desse jeitinho, foi: quando orares, faça assim. Jesus foi um homem de oração. A pregação, ela atinge coração de homens. A oração, coração de Deus. A pregação atinge o temporal. A oração atinge o eterno. A pregação é um ministério para poucos. A oração é um ministério de todos. Eu conheço grandes pregadores que caíram, mas nunca vi pessoas de oração caírem. Por um simples fato, Leonardo Ravenhill dizia que o crente que ora deixa de pecar, o crente que peca deixa de orar. Vou dizer de novo, isso é muito profundo. O crente que ora deixa de pecar, o crente que peca deixa de orar. Isso é bíblico. Quando Jesus estava no Getsêmani orando, ele colocou uma meta de tempo de oração para uma pessoa que está no ministério. Tempo. Pastor, quanto uma pessoa que tem ministério tem que orar no mínimo? Ó, Jesus disse. Fala aí, irmão. Quanto? O que ele falou para os discípulos? Vocês não conseguem orar no mínimo, sequer por uma hora? É o piso, irmão. A coisa é o piso mínimo para quem tem ministério na igreja. Uma horinha em cima do milho. E aí, quando Jesus está orando e os discípulos dormindo, a competição é grande, a oração e sono é uma competição desleal. Quando Jesus está orando e os discípulos dormindo, vocês não conseguem orar sequer uma hora? Aí Jesus vem com um texto, que todo mundo pega esse texto erradamente. Quando vai para pecado, não, mas Jesus disse que a carne é fraca. Será? O contexto é oração. Jesus está dizendo assim, ó: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Primeiro ponto, Jesus está dizendo: quem não ora, cai. Está lá, vigiai e orai, vírgula, para não cair em tentação. É bíblico. Crente que ora, deixa de pecar. Crente que peca, deixa de orar. Está escrito. Vigiai e orai, vírgula, para não cair em tentação. Aí vem um contexto, Jesus diz: na verdade, o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Qual é o contexto? É pecado? O contexto é oração. O que Jesus está dizendo? Na verdade, a carne é fraca para orar, mas o espírito está sempre pronto a orar. Não tem nada a ver com o pecado. Jesus está ensinando, e quando você pega as palavras de Jesus, o que ele mais ensinou, seja na prática, seja na teoria, foi como ter uma vida de oração eficaz. Nenhum avivamento na história nasceu sem irmãos orarem. Irmão, uma igreja que não tem esses dois ingredientes, ela pode levantar um paralítico, mas pastor, o cara levanta o paralítico, o cara cura, o cara restaura, o cara faz milagre, isso é bênção? Não tem nada a ver. Eu prego uma mensagem que se chama blasfêmia contra o Espírito Santo, e eu mostro para você que um falso profeta é sim, muitos deles usados pelo Espírito Santo. Perceba você que Jesus vai dizer que eles apartaram de mim malditos para o fogo eterno, preparados para o diabo e para os seus anjos. Mas Senhor, curamos no teu nome, profetizamos no teu nome, pregamos no teu nome. Eles não vão dizer, tentamos fazer isso em seu nome, tentamos profetizar, curamos mesmo.
E o pior não é curar no nome, é profetizar. Veja que são profetas. Eles fizeram tudo certo, de maneira errada. Sabe por quê? Porque existe na Bíblia uma diferença entre poder do Espírito e plenitude do Espírito, entre unção e presença. Unção e presença não são a mesma coisa. Observa o texto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo que há de vir. Veja que no mesmo texto, o Senhor Jesus separa a diferença entre unção e presença. O Espírito Santo descendo é a presença do próprio Deus. O poder é o dom. Vocês vão curar no meu nome, vocês vão fazer milagre no meu nome. E dons é dado sem arrependimento até para incrédulos. Então a pessoa, obviamente, ela vai começar no poder. Paulo fala isso aos Gálatas: começastes no Espírito e terminaste na carne. A pessoa vai começar na unção, no poder. Ninguém manifesta dons sem antes ter começado no Espírito, mas ela pode sim terminar na carne. Então, o dom continua, a unção continua, a pessoa prega e gente chora, mas ela é carnal. Você pode estar com Deus em doutrina e com o diabo em conduta. Se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. É sério, irmão. Vir à igreja, trabalhar na igreja, não te faz um cristão, assim como ir no McDonald's não te faz um Big Mac. Isso é profundo, muito profundo. Frase de Twitter. Nós precisamos entender que a única coisa que separa um cristão de qualquer outro indivíduo é a vida de oração. É uma oração poderosa. Satanás não teme grandes pregadores ou pregadores famosos. Satanás teme homens e mulheres de oração. Satanás não fica nem um pouquinho preocupado quando eu subo aqui para pregar. A maior preocupação do diabo é quando eu vou para o quarto para orar. Não é a minha pregação que ele quer impedir, é a minha vida de oração. Porque se o diabo destruir sua vida de oração, ele já fez mais da metade. Você ora? Quem aqui fala com Deus todo dia? Você fala com Deus ou de você para Deus? É diferente. Eu posso falar: bem, me traga um copo com água. Mas eu posso falar: bem, eu te amo. Mudou. Ah, mas Jesus manda pedir também, claro. Ele pode trazer um copo d'água para você também. Jesus foi um homem de oração. Jesus, para escolher 12, ele orou a noite toda. Você escolhe, casa, separa, vende, compra e não ora. Somos melhores que ele. Jesus, para ser tentado, orou e jejuou 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado. Ele sabia. Sabendo que ia ser tentado, ele orou e jejuou. Nós somos tentados todos os dias e não oramos. O judeu ora 3 vezes por dia, o muçulmano 5 vezes por dia, o budista 12 vezes por dia, o Seixonoei 18 vezes por dia, e o cristão? Vocês não conseguem orar sequer. No mínimo. É isso que Jesus está falando. A oração, irmão, não é só você falando. Nós precisamos aprender a orar. Precisamos entender que esse é um avivamento gerado. É um avivamento à maneira de Deus. É um avivamento pessoal. É um avivamento. O avivamento, ele começa com um tiçãozinho para virar uma grande fogueira. Isso na Inglaterra, através de dois jovens, John e Carlos Wesley.
A Inglaterra sendo devastada, destruída. Lixões acumulavam, porque a Inglaterra estava numa recessão, acabada, pronto para ser invadida pelos franceses de novo. 2 jovens dobram o joelho para orar, John e Carlos Wesley. Eles começam a orar: Senhor, dobra a minha vida, 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 Senhor, dobra a minha vida. Só orava isso. Dobra a minha vida, Senhor, dobra a minha vida, Senhor, dobra a minha vida. De 2 virou 5, dobra a minha vida, Senhor, dobra a minha vida. De 5 virou 20, dobra a minha vida, Senhor, dobra a minha vida. De 20 virou 500, dobra a minha vida. De 500 virou 5.000. Dobra a Inglaterra, Senhor, dobra a Inglaterra, Senhor, dobra a Inglaterra, Senhor, dobra a Inglaterra, Senhor, dobra a Inglaterra. O Senhor salvou a Inglaterra da invasão, trouxe um grande avivamento na Inglaterra, evangelizou boa parte do mundo. O evangelho foi para o mundo porque 2 jovens começaram a orar. Por isso que eles receberam o nome de metodistas, porque era só assim que eles oravam. Existe um texto na Bíblia que me assusta. Uma pessoa chegou, um demônio olhou para um mágico e disse: Paulo eu sei quem é, Jesus eu sei quem é você? Homens que oram são os únicos reconhecidos no mundo espiritual. Quem dobra o joelho para orar são os que ainda recebem visitas de anjos. Me diga o quanto um homem ora, eu vou dizer o tamanho que ele é perante Deus. Porque a sua medida espiritual é determinada pela sua estatura, pela sua vida de oração. Algumas pessoas me questionam. Eu estava agora pregando na Lagoinha, cegos de nascença enxergando, gente que nunca andou andando, gente vomitando no campo, acontecendo tudo. Tudo aconteceu. E um rapaz: pastor, eu quero ser usado. Por que a gente não consegue ser usado? Eu falei: simples. Você dá ouro para a criança? Você dá joias para a criança? Se você der ouro para a criança, ela vai jogar fora. Ela vai ficar assim no chão. Ela vai engolir. Criança não discerne valores. Meu filho, qualquer dinheiro que você der para ele, vai comprar de chuteira. Filho, você quer um Xbox ou uma chuteira? Chuteira. Eles não discernem. Filho, você quer 10 mil reais uma chuteira? Me dá 10 mil que eu compro chuteira. Ele compra uma de 10 mil. Ele vai ver qual que é a Cristiano Ronaldo, ele vai lá e compra ela. As pessoas não crescem em Deus, não experimentam o sobrenatural, ficam com o ministério mirradinho. E aí elas correm para o seminário. Vou investir no meu ministério, vira um cabeção. Sem nenhum poder. Sem nenhum poder. Aí elas voltam agora que pensam que estão preparadas. Igual o camarada: irmão, você sabia que a maioria dos sermões dos grandes pregadores do século passado estão disponíveis na internet? Charles Haddon Spurgeon, Jonathan Edwards, J.C. Ryle, Charles Finney, todos os grandes pregadores estão disponíveis na internet. Jonathan Edwards pregava com tanto poder de Deus que as pessoas infartavam. Tinha gente que morria enquanto ele estava pregando de tanto poder, o povo começava a tremer e morria. Tinha gente que olhava para o chão. Você vê um relato de um testemunhal num jornal de uma pessoa que ouviu o sermão de Jonathan Edwards, pregadores na mão do Deus irado. O camarada disse que olhava para o chão e ele imaginava que o chão ia abrir e engolir ele a qualquer hora. Jonathan Edwards era um pregador cheio do fogo. Ele não conseguia falar, então ele lia o sermão. Não é oratória, é poder. Poder. Mas foi um dos maiores teólogos de tempos modernos, Jonathan Edwards. Não basta ter poder, tem que ter conhecimento. Senão é só religião, só paixonite aguda. Mas não ensinou nada. Tem que ter consistência com poder. Tem que ensinar e deixar o que ensinou. O que deixa é o poder, o que ensina é o conhecimento. A unção cola o ensinamento. Sem a unção, o ensinamento se esvai. Com a unção, impregna. O camarada pegou o sermão de Jonathan Edwards na internet, pregador na mão de Deus irado.
Ele falou, o povo, quando Jonathan Edwards pregava, caía. Eu vou pregar. E ele pregou no culto de domingo, o sermão de Jonathan Edwards, e o povo também caiu no sono. Nós precisamos retomar uma vida de oração poderosa. Uma oração à moda antiga. Uma oração cheia de gemidos. Uma oração cheia de clamor, cheia de avivamento. O pastor ou crente que não ora está se desviando. Embora a igreja seja pobre em muitos aspectos, ela é mais pobre ainda no que tange a vida de oração. Eu não estou falando de ministério de intercessão, porque glória a Deus, pelos 5, 10, 15, quando a igreja é muito boa na oração, uns 20 no ministério de intercessão. Na minha tem 3. Vai, chama os irmãos para orar. Isso que nós temos 2 torres de oração de 24 horas por mês. Dá uns 5 gato pingado. Ou seja, as pessoas... Irmão, e oração é uma coisa tão profunda e profundamente simples. Qualquer criança pode orar. Mas até mesmo as crianças dizem, não vou na igreja hoje não, é coisa de oração. Você não precisa ser espiritual para pregar. Você não precisa ser espiritual para tocar, para cantar, muito menos. Mas orar é coisa de gente espiritual. Só ora quem é apaixonado. Só ora quem está na plenitude do Espírito. Quem não é espiritual, ele sai pela tangente, quando, vamos para o monte, vamos orar, vamos fazer coisa, tipo viajar, não sei o quê. Uma coisa acontece, ele mata 35 vó, se tiver 35 vigílias de oração no ano. Oração, meus irmãos, é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. Oração não é o meio apenas pelo qual você consegue algo de Deus, é a maneira também que ele consegue algo de você. Logo, oração não é só você falando. Tem gente que, eu orei meia hora, eu levanto e vai embora. Maravilha! Eu vou na sua casa, você fala, agora pastor pode ir embora, eu já falei tudo. Você não vai deixar eu falar não? Oração é também ouvindo a Deus. Eu particularmente, o tempo que eu fico falando, eu vou ficar em silêncio até a voz dele vir ao meu espírito. E vem, irmão. E vem. Vai por mim, vem. Oração vai dar poder ao ministério da palavra. Oração é necessário. Nós precisamos voltar à vida de oração diária. Nós precisamos voltar à vida de oração constante. Oração não é o que Deus ouve. Oração é um coração que Deus vê. Você pode falar uma coisa, mas se a mente pensar outra, é o pensamento que Deus vai ouvir. Então oração é um coração que Deus vê. Então oração não são palavras, é derramar. Oração é morrer e ressuscitar. Oração não é autopromoção, oração é autorrebaixamento. Qualquer pregador, por mais simples que seja, irá trazer um pouco de vaidade para o altar. Mas que tipo de vaidade você leva para o seu tempo com Deus, irmão? Quantos diplomas você levou para lá? Qual? Nenhuma. Oração é o único momento que você está esvaziado 100%. 100%. Oração é o principal. E é pecado deixar de orar. Porque quando você não ora, você está dizendo a Deus, não preciso te ouvir para comprar, para vender, para casar, para fazer, para viajar, para ir, para voltar. A oração é autossuficiência, é independência, é o espírito adâmico, é o espírito de Satanás, é o espírito da independência. Um crente dependente não faz nada sem orar. Samuel dizia, pecaria eu contra o Senhor deixando de orar. Você precisa voltar à vida de oração.
Você precisa aprender a orar. E vai por mim, você vai sair daqui hoje, eu vou começar a orar amanhã 1 hora, porque o pastor disse no mínimo 1 hora. Você não vai conseguir. Você tem que começar do zero. Primeiro passo: Senhor, ensina-nos, ensina-me a orar. Não, mas eu já sou crente um tempão. Você vai ter que pedir: Senhor, ensina-me a orar. Quando você for ouvir no pendrive, eu vou te indicar a mensagem Como Vencer o Desejo Fora de Controle. É a mensagem que eu preguei no Zadok, a mensagem que o Lu mais gosta. Como Deus impactou a minha vida através da vida de oração. Como Deus me ensinou a orar. Como um anjo apareceu para mim e começou a falar comigo. Não vou nem começar, senão eu vou me estender. Mas, se nós queremos gerar um avivamento à maneira de Deus, e eu não estou falando de jogo de luzes e fumaças, de produzir fogo. Eu não estou falando de mega eventos ou cantores famosos, ou multidões. Eu estou falando de um avivamento à maneira de Deus, de gemidos e arrependimento, de convertidos, de pecadores sendo atraídos pela glória, pela presença, de gente paralítico andando enquanto há choros, cegos se enxergando, mortos ressuscitando. Isso tudo está disponível a nós, está disponível a quem ora, está disponível a quem se dedica ao ministério da palavra e ao ministério e à vida de oração. Você quer algo profundo de Deus? Aprofunda-se em Deus. Coisas sobrenaturais não encontrarão corações superficiais. Corações rasos não encontram coisas profundas de Deus. Deus não vai dar joias para crianças, você precisa crescer no espírito. Aleluia. Pastor, eu quero um avivamento à maneira de Deus. E como começa esse avivamento? Bom, como que o verdadeiro avivamento do Pentecostes começou? Com uma multidão? A Bíblia diz que os discípulos oraram unanimemente, perseverantemente, 10 dias sem se cansar. Mas não oraram 1 hora. Eles não oraram 5 horas. Eles não ficavam ali orando e voltavam para casa. Você não está entendendo o que eu estou falando? Mas orar 10 dias, vem um avivamento. Fica 10 dias de joelho, no mesmo lugar, perseverante, unanimemente, sem voltar para casa, sem comer, sem sair, só orando, você vai ver se não vem. Eles não iam para casa, vamos para casa e voltamos amanhã de novo. Eles ficaram reunidos, unânimes, no mesmo lugar, orando 10 dias. Agora você imagina, não tinha um padzinho desse, não tinha um sonzinho, não tinha uma musiquinha, ninguém gerava um ambiente bacana, não tinha uma penumbrazinha, um escurinho para ficar gostoso, não tinha nada disso, só tinha a ladainha deles. Até imagino, glória, glória virava gói, 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 gói. O aleluia virava lelô, 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 lelô. 10 dias orando e nada. Mas eles não se cansavam. Eles podiam dizer, vai vir nada, já estou cansado. Eles lutaram contra sono, eles lutaram contra fome, eles lutaram contra cansaço, mas eles foram perseverantes. E olha o avivamento que foi gerado, nós estamos experimentando dele aqui. Irmãos, Pensacola foi transformado porque um homem orou. Um moço, genro de Jonathan Edwards, chamado Dave Brenner, queria ganhar os índios dos Estados Unidos. Ele orava na neve de joelhos. Ele morreu com 30 anos de pneumonia e tuberculose, porque ele orava aonde tinha que orar, não importa se era no vento, no frio, ele não deixava de orar. E ele ganhou a maioria dos índios na América em sua época. Charles Haddon Spurgeon, um dos maiores pregadores que nós já vimos. Esse homem tinha tanto poder no falar, tanto poder quando ele pregava, que a igreja batista em Londres, uma igreja enorme, na época de Spurgeon, 1800 e Carlos Miranda, ele não tinha som. Na época dele era 5.000 pessoas, isso era uma multidão.
Camarada reformando o teto da igreja, Spurgeon chegou. Vou testar a acústica da igreja. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é boa. O camarada desceu, foi correndo atrás do Spurgeon, pedindo para entregar a vida a Jesus. Irmão, quem ora tem brilho nos olhos. Eu não preciso ter dom de revelação para saber quem é o seu Deus. Basta eu ver o que você mais fala. A boca fala o que está cheio o coração. Você quer impactar gerações. O mundo todo procura Deus. Índia, eles procuram uma espécie de Deus, mas tem uma raça de gente no mundo que é Deus que procura. É Ele que corre atrás. Nós podemos até ler livro caçador de Deus, mas o verdadeiro caçador é Deus, que a Bíblia diz que é Ele que está a procurar os verdadeiros adoradores. Você quer ser achado? Eu quero que você levante agora. Algo novo vai acontecer no seu ministério a partir de hoje. Levanta as suas mãos. Se você ora na língua dos anjos, comece a orar agora. 5 minutos orando na língua dos anjos. Gere um avivamento à maneira de Deus na sua vida agora. Toque nele agora, toque nele agora. Toque nele agora. Toque nele agora. Algo novo será. Peça perdão por ficar sem orar. Fala, Senhor, me perdoa por deixar de orar. Me perdoa, Pai, por não orar, por não ter uma vida de oração. Eu quero um grande avivamento na minha vida. Ore agora, ore na língua dos anjos. Comece a ser cheio do poder do Espírito na sua vida. Deixa eu te contar uma história. Um moço na América caiu em adultério. O pastor dele pôs ele no banco por 1 ano e meio. Por 1 ano e meio o ministério desse irmão estava trancado dentro dele. E ele chorava. Durante 1 ano e meio ele continuou firme, orando e chorando. Senhor, tem misericórdia. Ele pegou o espírito de Davi, se quebrantou perante Deus. Depois de 1 ano e meio, um anjo apareceu para ele e disse assim: Matt, eu ouvi todas as suas orações e eu quero te dizer que eu estou com saudade de você. Irmão, no meu quarto de oração, várias vezes eu passo, eu escuto uma voz assim, ó, vem aqui. No início eu assustava, hoje eu sei o que é. Ele tem saudade. Você já parou para pensar que o Senhor pode estar com saudade de você? Quando Matt Heidman voltou, o Senhor disse: canta para mim. Aí Deus deu uma canção para Matt Heidman, logo no dia da sua volta. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego.
ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Olha a letra, ó. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, mais profundo busca, Senhor, tu que os olhos podem ver, queres meu coração. Levante as mãos. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência é isso que ele cantou para o Senhor. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, com da essência és tu. A essência. Eu quero que você cante o mais alto que você puder. Faça disso uma oração. Estou voltando à essência do E a essência és tu. E a essência és tu. E a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. da essência és tu. A essência és Enquanto você adora, o Senhor quer fazer milagres nessa noite. Se alguém precisa de milagre, surdo, cego, algum tipo de doença, vem à frente. Vem à frente, milagres querem, o Senhor quer operar prodígio aqui, sobrenatural. Câncer vai sair. Continue adorando, continue adorando. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. da essência és tu. A essência és tu, Jesus. De imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Milagres estão acontecendo. Embora eu seja, ele vai começar a liberar também ministério de milagres agora. Deus vai usar pessoas no sobrenatural. Cada fôlego meu. Agora grite bem alto, mais que uma canção. Mais que uma canção eu te darei. Isso é poderoso, igreja. Pois O que você está cantando é poderoso, é poderoso. Não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem. Queres meu coração. Cante bem alto para os céus ouvir. Estou voltando. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és
Olha para mim. Você tem que estar em satisfação, Senhor. Não está bom. Não é apenas isso. Não é só isso. Tem algo mais profundo em Deus. Tem algo que vai além. Além só de ser um bom crente. Deus não te chamou para ser um crente moral. Deus prefere tratar com uma prostituta do que com um crente moral morno. Ele vomita. Eu sou um bom crente, não adultero, e daí? O senhor sente nojo. Ele fala, você está me dando náusea. Esse cristianismo mais ou menos seu. Não. Se Deus não tiver tudo de você, Ele não tem nada. Tudo que não é 100% verdade é 100% mentira, irmão. Quem está aqui que precisa de cura? Tem alguém aqui que não enxerga? Tem alguém aqui que não ouve? Tem alguém aqui, eu orei já para a senhora que não ouve. Tem alguém aqui nessa situação? Quantos notos? E está aí agora? Você sente? Vem cá. Continue o poder, continue a unção. Aleluia. Continue. Aleluia. Poderoso, poderoso é o Senhor nosso Deus. Você que não enxerga ou enxerga pouco ou não ouve, levanta a mão. Continue, aleluia. Aleluia. Canta na manhã. Aleluia. Poderoso, Poderoso é o Senhor nosso Deus. oh yeah. Aleluia, aleluia. Tomou, sai da garganta dela agora. Que a glória de Deus venha, seja curada agora. Receba a cura e o milagre agora. Em nome de Jesus. Faça o exame, Jesus te curou, vá. Qual ouvido o irmão não ouve? Tapa o ouvido bom. Qual olho você não enxerga? Tapa o olho bom. Esposo, vem aqui o esposo dela, por gentileza. Qual o nome dele? Seu Jamil, por gentileza. Fica com o outro olho aberto por enquanto. Tudo bem com o senhor? O senhor vai ficar numa distância que ela não enxergaria o senhor com esse olho. Se ela vê o senhor com esse olho, Jesus curou ela. Fecha e não abra mais. Agora vá. Uma distância considerável aí que o senhor sabe
porque ela não veria o senhor. Bom, essa senhora, esse olho dela é bom, esse outro é alujado. Se ela vê o senhor aí, Jesus curou ela. É mesmo? Eita, a coisa é séria. Esse senhor só escuta de um ouvido, essa senhora só vê de um olho. Jesus cura. A igreja precisa se acostumar ao sobrenatural. Meu Senhor Deus poderoso, quando você vê seu marido, você aponta a mão para ele. Receba a cura e o milagre agora. Seja curado em nome de Jesus. Receba o toque agora de cura em nome de Jesus Cristo. Que essa enfermidade na vista, que essa cegueira saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre esse olho. Não, fecha de novo, fecha. Inverte, irmão, vá, inverte tudo. Ela abriu o outro olho, era para abrir só o canal. Olha lá, muda de lugar. É para você abrir só o olho que você não enxerga, irmã. Me derruba não, mulher. Abra só, diga, eu estou curada. Eu estou curada em nome de Jesus. Só esse olho. Ela tem muita fé, gente. Procura o homem. Aponta a mão para ele. Ela, eu sabia que ela estava curada. Vem cá, ela tem muita fé. Ela é abusada. Ela é enfesada, cheia de fé. Glorifica o nome de Jesus, irmão. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Continue a adorar, irmão. Eu aprendi. Nós não podemos adorar a cura. Nós temos que adorar a Deus. Levanta as mãos e cultue ao Senhor. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Eu vou falar bem baixinho, porque obviamente mesmo ele tapando outro ouvido, o outro vai pegar um pouquinho. Então, vamos tentar amenizar ao máximo. A pessoa sabe quando está curada, né? É como descer da serra. Eu estou curado em nome de Jesus. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. O que aconteceu com o ouvido do irmão? Destapou. Mas antes, por que o senhor ficou surdo desse ouvido? Tinha 20% só. O que aconteceu? Foi um acidente de trabalho. Quantos anos? 20 anos. Eita, qual time que o irmão tosse? Se falasse antes eu não tinha orado. Que abuso. É muito abuso. Põe a mão, Jesus vai curar. Não só vai curar, que Ele vai liberar uma unção sobrenatural de milagres aqui. Deixa eu te falar. Tinha mais ou menos uns 2 anos que eu não ministrava milagres. Só pregava. Só pregava. 2 anos. Eu estava chateado com o ministério de milagres. Meu ministério começou com muitos milagres, mas o povo começou a vacalhar demais. Aí começou a fazer um monte de palhaçada, né? Quer saber de uma coisa? Que o povo precisa de palavra. Aí 2 anos levando avivamento, arrependimento, palavra. Um irmão foi ministrar em Curitiba, bagunçou meu ministério. Aí ele chamou eu, falou assim: Deus vai te levantar com unção dobrada em milagres. Eu falei assim: mas não é o que eu quero. Eu falei assim: agora, além da palavra, Ele vai te dar porção dobrada nos milagres. Bom, saiu dessa conferência, nós fomos, irmão, a gente está ministrando assim de repente. Ontem mesmo, o camarada começou a vomitar o câncer.
E eu não fiz nada. Pessoas começaram a ser curadas. Falei, ó, fulano de tal bagunçou com o meu ministério. Mas é algo tremendo que Deus está fazendo agora. No meio do mover de arrependimento e lágrimas, milagres começam a acontecer. Esse irmão que fez isso foi Djalma. Bagunçou, foi lá nos Zadok, tu lembra? Palhaçada aquela. Palhaçada. Ele pegou o microfone e falou, vem cá, tem uma palavra para você. Eu falei, mas eu não quero isso, Senhor. Ele falou assim, não, Deus te chamou para isso. E eu quero liberar isso sobre a sua vida. Quem está aqui precisa de cura, seja curado agora. Receba a cura e o milagre. Receba o toque do Senhor na sua vida. Receba a unção de milagres e prodígios sobrenatural na sua vida. Eu libero agora em nome de Jesus a unção de cura. Pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão na casa, Jesus vai curar agora. Jesus vai trazer milagres, Ele vai mudar a sua vida espiritual, emocional. Ele está trazendo algo poderoso sobre você. E aqui eu termino dizendo, receba a unção de cura na sua vida. Receba desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Que flua a unção do Senhor na sua vida agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome. Lá na saída tem o material, adquira. Aleluia. Aleluia. Levanta a sua mão e faça uma declaração. Em nome de Jesus, eu declaro que tudo que eu recebi nessa noite vai permanecer. Será vida para mim. O meu coração é uma terra fértil. E no meu coração, a semente da palavra veio, caiu e permanecerá. Eu declaro que a partir desta noite, eu recebo um despertamento para uma vida de oração. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.